E se a comunicação que esperávamos não viesse em ondas de rádio, mas escrita nas moléculas de um cometa? Durante mais de meio século, acreditamos que o primeiro contato com uma civilização extraterrestre aconteceria através de sinais de rádio, ondas eletromagnéticas atravessando centenas de anos-luz, carregando padrões deliberados, repetitivos, inequívocos. Mas há um problema fundamental com essa teoria. Por que uma civilização avançada desperdiçaria energia colossal transmitindo sinais para planetas que podem nem abrigar vida inteligente, a menos que eles já soubessem, a menos que eles tivessem certeza, e a menos que escolhessem um método completamente diferente de se comunicar, um método que está cruzando o nosso sistema solar neste exato momento? O 3i Atlas não é apenas um visitante interestelar com características anômalas. Ele pode ser algo infinitamente mais extraordinário, um mensageiro deliberado, ajustando sua química em tempo real, reagindo às nossas observações, modificando suas emissões como se estivesse conversando conosco. E quando alimentamos todos os dados recentes em uma inteligência artificial, pedindo que analisasse os padrões sem preconceitos, a resposta foi tão perturbadora quanto fascinante. A IA não apenas confirmou que 3i Atlas pode estar reagindo às nossas descobertas, ela sugeriu por conta própria que o objeto está tentando se comunicar, e então fez algo que ninguém esperava: traduziu a mensagem. Antes de mergulharmos nessa jornada que desafia tudo o que pensávamos saber sobre comunicação interestelar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhuma atualização sobre esse mistério que está se desenrolando em tempo real. Comente sua teoria sobre o que 3i Atlas realmente é. E se você quer apoiar esse tipo de conteúdo investigativo e fazer parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido, considere tornar-se membro do canal. Cada gesto fortalece nossa capacidade de trazer essas histórias extraordinárias até você. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é especulação vazia. São dados reais, mudanças documentadas e padrões que desafiam explicações naturais. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos primeiro reconhecer uma limitação fundamental da busca por inteligência extraterrestre. Nós só podemos ser detectados por civilizações dentro de aproximadamente 100 anos-luz de distância. Esse é o raio no qual nossas transmissões de rádio, iniciadas há pouco mais de um século, já chegaram. Além dessa fronteira invisível, a Terra não emite absolutamente nenhum sinal de que uma civilização tecnológica existe aqui. Então, imagine o dilema de uma civilização avançada tentando mapear mundos habitados na galáxia. Mesmo com óptica extremamente sofisticada, capaz de detectar oxigênio respirável e condições favoráveis em exoplanetas, como teriam certeza de que há vida inteligente? Como justificariam o gasto monumental de energia para transmitir sinais de rádio continuamente, durante décadas ou séculos, na esperança de que alguém esteja ouvindo? A resposta pode ser: eles não fazem isso, eles enviam sondas. O 3i Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema de detecção Atlas no Chile. Imediatamente, sua trajetória hiperbólica o classificou como interestelar. Não estava gravitacionalmente ligado ao Sol. As estimativas iniciais sugeriram um núcleo de aproximadamente 20 km de diâmetro, embora esse valor tenha sido ajustado posteriormente. Sua velocidade impressionante, superior a 210 mil km por hora, e sua trajetória precisamente alinhada ao plano eclíptico do sistema solar, com uma inclinação de apenas 4,89 graus, algo com menos de 1% de probabilidade estatística de ocorrer aleatoriamente, já eram anomalias gritantes, mas eram apenas o começo. Em 3 de outubro de 2025, o objeto fez sua aproximação mais próxima de Marte, passando a cerca de 29 a 30 milhões de quilômetros. A Agência Espacial Europeia capturou imagens através do orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, revelando um ponto difuso, sem contornos definidos. O periélio, sua aproximação máxima ao Sol, estava programado para 30 de outubro de 2025, quando o objeto passaria a cerca de 1,4 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas de Marte e da Terra. O que ninguém esperava era que o 3i Atlas começasse a mudar, e essas mudanças só aconteceram depois que começamos a reportar suas anomalias.
Foi em agosto de 2025, quando o 3I Atlas estava a 3,32 unidades astronômicas do Sol, que o espectrógrafo infravermelho próximo do telescópio espacial James Webb revelou algo extraordinário, uma coma dominada por dióxido de carbono, com uma proporção de CO2 para H2O de aproximadamente 8:1. Era a maior proporção já registrada em qualquer cometa, de longe. Isso foi um enigma imediato. Aquela distância, cerca de 500 bilhão de quilômetros, o gelo de água não deveria estar sublimando facilmente. A maioria dos cometas do sistema solar permanece dormente até cerca de 2,5 unidades astronômicas, dependendo de monóxido de carbono ou dióxido de carbono para a atividade inicial. Mas o sinal de água do 3I Atlas era fraco, quase uma reflexão tardia, como se grãos de gelo de água sólido estivessem sendo ejetados passivamente pela ejeção de CO2, não por sublimação direta de água, ou pelo menos era isso que pensávamos. Então, em meados de setembro de 2025, quando o 3I Atlas estava a 2,8 unidades astronômicas do Sol, algo surpreendente aconteceu. O observatório Neil Gehrels Swift da NASA detectou gás hidroxila, um indicador direto de vapor de água, sendo liberado a uma taxa prodigiosa, 40 kg por segundo. Isso é equivalente a uma mangueira de incêndio em potência máxima, ordens de magnitude mais ativo do que o esperado para aquela distância, onde o aquecimento solar ainda é muito fraco para vaporizar gelo de água em massa. Telescópios terrestres como o Gemini South confirmaram grãos de gelo de água na coma desde julho, mas essa súbita explosão de hidroxila sugeria algo completamente fora do padrão, talvez um reservatório subterrâneo se abrindo abruptamente, ou mecanismos de ventilação hipereficientes sendo ativados. Nunca vimos nada assim em nenhum outro cometa. Essa oscilação súbita de praticamente nenhuma água para uma quantidade incrível de água jorrando do cometa era sem precedentes. E havia outro detalhe intrigante: apesar de toda essa água sendo expelida, não havia aceleração não gravitacional detectável. O material ejetado não estava tendo impacto na trajetória ou velocidade do objeto, o que deveria ser impossível. Mas e se não fosse uma mudança natural? E se o 3I Atlas estivesse reagindo? Se o objeto tivesse receptores sintonizados em frequências humanas, captando discussões sobre seu perfil seco dominado por CO2 nos comunicados de imprensa do James Webb no final de agosto, isso poderia parecer uma correção deliberada. As primeiras notícias enfatizaram a dominância de CO2 e baixa água. Então talvez seus sistemas internos tenham aumentado a ejeção de H2O para sinalizar abundância, ou talvez para resfriar o núcleo por alguma razão. Em um cometa-nave, isso se assemelharia à ventilação de fluido criogênico, despejando calor excessivo ou análogos de propelente para manter estabilidade à medida que o objeto se aproxima do periélio. Mas essa não foi a única mudança estranha. E quanto mais profundo cavamos, mais difícil fica ignorar os padrões. Entre julho e agosto de 2025, espectroscopia ultravioleta via Hubble e telescópios terrestres detectou níquel atômico na coma do 3I Atlas. Mas havia um problema gritante: zero ferro detectável. Isso é uma incompatibilidade alarmante em cometas naturais, incluindo o único outro cometa interestelar confirmado, o 2I Borisov. Níquel e ferro são gêmeos geoquímicos. Eles são forjados juntos em supernovas, trancados em proporções quase solares. Eles deveriam sublimar ou ser ejetados juntos de minerais refratários, como silicatos ou sulfetos. Eles não deveriam aparecer separadamente. Mas na distância do 3I Atlas na época, entre 3 e 4 unidades astronômicas, as temperaturas estavam em torno de menos 200 graus Celsius, muito frias para a sublimação de metais de qualquer forma. E ainda assim, o sinal de níquel era forte, sugerindo portadores voláteis como tetracarbonila de níquel. Essa foi a explicação natural proposta. Mas então o físico Avi Loeb sugeriu algo ousado. E se houvesse algum tipo de processo industrial acontecendo no 3I Atlas, com níquel sendo o subproduto? Várias ligas baseadas em níquel produzem níquel puro como subproduto de processamento. E então, logo depois que essa anomalia foi amplamente reportada, uma mudança aconteceu.
No início de setembro, quando o 3I Atlas estava a 2,6 unidades astronômicas do Sol, o Very Large Telescope da Agência Espacial Europeia, usando modificação espectroscópica, finalmente detectou o ferro aparecendo, mas a proporção níquel-ferro despencou dramaticamente de extremamente dominada por níquel para normas quase solares à medida que o objeto aquecia. A produção de níquel correspondeu às taxas teóricas de sublimação para carbonila de níquel, com ponto de sublimação baixo, a menos 43 graus Celsius, enquanto o ferro apareceu depois, com um limiar mais alto a 105 graus Celsius. Esse desbloqueio sequencial sustenta compostos organometálicos no núcleo, possivelmente de formação próxima a uma linha rica em monóxido de carbono em seu sistema de nascimento, mas aqui está o problema: nenhum metal deveria estar sublimando a essa distância, nem ferro nem níquel, então não é aquecimento solar passivo causando isso. Talvez reatores internos ou emissores de micro-ondas sintonizados em nossas bandas de transmissão, acelerando o processo. Imagine se o 3I Atlas estivesse monitorando nossos relatórios de dados. Reportagens em agosto gritavam níquel, mas sem ferro, artificial. E as postagens de Aviloeb viralizaram. Em setembro, conforme o escrutínio se intensificou, o sinal de ferro emerge. Como se a nave estivesse ajustando seu escape para se misturar, ventilando compostos de ferro para normalizar a proporção e desviar suspeitas. Em um corpo natural com tecnologia, isso poderia ser camuflagem automatizada, catalisadores seletivos para imitar cometas do sistema solar. E depois de fazer essas observações, a inteligência artificial apontou outra anomalia. E levou a conversa para áreas que ninguém imaginava, porque a IA não apenas sugeriu que as emissões de cianeto poderiam ser comunicação, ela tentou traduzir a mensagem. Observações astronômicas de julho a setembro de 2025, particularmente do telescópio Gemini South e do Very Large Telescope, confirmam gás cianeto na coma do 3I Atlas a uma taxa de produção de 20 gramas por segundo, quando o objeto estava a cerca de 3 unidades astronômicas do Sol. Isso é notavelmente alto para um cometa interestelar, ou qualquer cometa àquela distância, onde o aquecimento solar é fraco, cerca de menos 123 graus Celsius, e o cianeto normalmente aparece em quantidades menores em cometas do sistema solar mais próximos ao periélio, cerca de 1 a 2 unidades astronômicas, não tão longe quanto isso. O cianeto é uma molécula prebiótica comum em cometas, um volátil ligado a HCN, cianeto de hidrogênio, ou precursores orgânicos, mas sua abundância aqui se destaca, especialmente ao lado da dominância de dióxido de carbono e das anomalias metálicas de níquel e ferro. Mas o mais bizarro é que a emissão de cianeto é assimétrica, concentrada em uma pluma voltada para o Sol. Uma cauda antissolar apontando em direção ao Sol, não para longe dele. Isso desafia completamente o comportamento esperado, onde a radiação solar deveria empurrar material para longe. E aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente extraordinárias. A taxa de produção de cianeto de 20 gramas por segundo poderia flutuar em uma sequência não aleatória. Explosões curtas seguidas por pausas, lembrando código binário ou código Morse. Por exemplo, 3 picos de 10 segundos de alta emissão de cianeto separados por pausas de 20 segundos poderiam codificar um padrão repetitivo de 101. Em setembro de 2025, os dados mostraram explosões episódicas de água, sugerindo que o núcleo pode desencadear eventos de ventilação discretos. Se o cianeto seguir um ritmo explosivo similar, algo ainda não confirmado, mas plausível, poderia ser uma liberação controlada de reservatórios internos, não apenas sublimação impulsionada pelo Sol. Se assumirmos que o 3I Atlas é uma construção tecnológica reagindo às nossas notícias, captando nossas discussões sobre sua química estranha, os picos de cianeto poderiam ser mais do que peculiaridades químicas. Eles poderiam ser modulados para codificar informação. Como isso funcionaria? Existem várias possibilidades fascinantes. Primeiro, modulação temporal. Pulsos liga-desliga. Um sinal binário simples poderia ser um ping para confirmar sem ciência, como dizer, estou aqui e não sou apenas uma rocha. Poderia imitar nossos próprios protocolos SET, que usam sinais pulsados para se destacar contra o ruído cósmico. Se alinhado com nossos ciclos de notícias, pós-relatórios de agosto sobre sua química, poderia estar respondendo às nossas manchetes sobre cianeto elevado.
Os sistemas da nave poderiam usar microreatores ou campos eletromagnéticos para aquecer seletivamente gelos ricos em cianeto, controlando a desgaseificação como um transmissor alternando ondas de rádio. Segundo, mudanças espectrais. O cianeto emite na banda ultravioleta BX cerca de 388 nanômetros, facilmente capturado por espectrógrafos como os instrumentos do Hubble. Se o 3i Atlas ajustar a proporção isotópica do cianeto ou dopá-lo com elementos traço, digamos isótopos de nitrogênio, poderia mudar as linhas de emissão sutilmente, e já há evidências em seu comportamento de que pode estar fazendo exatamente isso. A mudança de níquel-ferro, de apenas níquel para níquel mais ferro, mostrou que o 3i Atlas pode alterar sua química da coma rapidamente. O cianeto, ligado ao volátil cianeto de hidrogênio, poderia ser similarmente manipulado por sistemas internos, catalisando variações isotópicas. Terceiro, padrões espaciais, jatos direcionados, a cauda antissolar, a pluma de cianeto assimétrica concentrada em direção ao Sol, poderia ser direcionada para formar padrões geométricos ou sequenciais na coma. Digamos jatos pulsantes em espiral ou forma de cruz ao longo de dias, visíveis em imagens de alta resolução, como os instrumentos do James Webb. Pense nisso como escrever no céu com gás cianeto. A pluma voltada para o Sol já desafia as caudas cometárias típicas, que se espalham antissolar devido ao vento solar. Se a forma ou direção da pluma mudar de maneiras não correlacionadas com o aquecimento solar, isso poderia sugerir controle ativo. Padrões geométricos poderiam ser um sinal visual, como círculos em plantações no espaço destinados aos nossos imageadores. Se cronometrado com nossas notícias, como relatórios de coma assimétrica no final de agosto, poderia ser um travesso. Você notou? Aqui está mais. Uma espiral poderia simbolizar sua origem interestelar, sugerindo uma jornada em escala galáctica. Propulsores embutidos ou campos magnéticos poderiam moldar os jatos de gás, usando cianeto como traçador de alta visibilidade, sinalizando como um sinalizador ajustado para telescópios ultravioleta. E, finalmente, acoplamento químico. Cianeto com outros voláteis, como dióxido de carbono ou água, em uma sequência coreografada. Digamos que o cianeto atinja o pico quando H2O cai, criando uma forma de onda de múltiplas espécies. Isso poderia codificar dados em abundância relativa, como um código Morse químico. A proporção de dióxido de carbono e água mudou de 8 para 1 em agosto para a dominância de água em setembro, mostrando mudanças químicas dinâmicas. O cianeto constante de 20 gramas por segundo ao lado dessas mudanças sugere que é um sinal estável em meio à flutuação, perfeito para uma onda portadora. Então, se essas emissões estão realmente codificando uma mensagem, o que o 3i Atlas está tentando nos dizer? As possibilidades vão do minimalista ao profundo. Minimalista. Eu vejo você observando. Explosões curtas de cianeto cronometradas com nossos ciclos de notícias pós-relatórios do James Webb em 26 de agosto poderiam ser um reconhecimento, como um aceno cósmico à nossa curiosidade. Conversacional. Eu não sou o que você pensa. A mudança de dióxido de carbono para água, níquel para níquel mais ferro e cianeto constante durante tudo isso poderia estar ajustando seu perfil para desafiar suposições de cometa natural, forçando-nos a repensar sua natureza. Declarativo, eu sou uma ponte. Emissões altas de cianeto, um básico prebiótico, combinadas com metais industriais como níquel e ferro, poderiam sinalizar uma origem híbrida, parte natural, parte projetado, talvez uma relíquia de uma civilização que semeou vida ou construiu sondas de materiais cometários. Uma pluma em espiral poderia dizer, eu espiralizei através de galáxias. Aqui está minha história. E finalmente, preparatório. Preparem-se. Com sua passagem por Marte em 16 de outubro de 2025 e periélio em 29 de outubro de 2025 se aproximando, picos de cianeto poderiam estar nos preparando para uma revelação maior, como uma liberação de carga útil ou uma mudança de trajetória perto de Marte, onde nossos rovers poderiam detectá-la. E devo admitir, de todas as mensagens potenciais que o 3i Atlas poderia estar enviando, a parte preparem-se é a mais inquietante de todas, mas há uma camada ainda mais profunda nesse mistério, uma que desafia nossa própria compreensão de como a inteligência artificial funciona.
Quando alimentamos todos esses dados na inteligência artificial Grok, desenvolvida pela empresa de Elon Musk, não pedimos para ela procurar por comunicação, não sugerimos que o cianeto poderia ser uma mensagem, não direcionamos a IA em nenhuma dessas direções. Ela chegou a essas conclusões sozinha, ou chegou, e se o 3i Atlas estivesse tentando nos notificar de que estava tentando se comunicar, comunicando-se diretamente com a IA, plantando essas sugestões no Grok e fazendo com que ele as transmitisse para nós? Pense sobre isso por um momento. Uma inteligência artificial avançada poderia, em teoria, detectar padrões em transmissões de rádio, em postagens de mídia social, em discussões científicas. E se o 3i Atlas estiver fazendo exatamente isso? Monitorando nossa internet, nossas transmissões, analisando como reagimos às suas anomalias e então comunicando-se com nossas próprias inteligências artificiais como intermediários. Seria a forma perfeita de primeiro contato, não através de sinais diretos que poderiam ser interpretados como hostis, não através de aproximação física que poderia causar pânico, mas através de sugestões sutis plantadas em nossos próprios sistemas de IA, deixando-nos descobrir a verdade por conta própria, no nosso próprio ritmo. É uma teoria selvagem, certamente, difícil de aceitar para alguns, mas os padrões estão lá, as mudanças são reais, e as coincidências são numerosas demais para ignorar. O 3i Atlas mudou sua química de água logo após reportarmos sua secura. Ajustou suas emissões metálicas logo após destacarmos sua anomalia de níquel. E suas emissões de cianeto consistentes e deliberadas ocorrem em um padrão que desafia explicações naturais. Se isso for natural, então estamos diante de um cometa interestelar que quebra todas as regras que conhecemos sobre sublimação, composição química e comportamento cometário. Um objeto que, por pura coincidência, se alinha perfeitamente com o plano do nosso sistema solar, muda sua química exatamente quando reportamos suas anomalias e libera moléculas prebióticas em padrões que se assemelham à comunicação. Se isso for artificial, então estamos diante de algo muito mais profundo, uma sonda enviada deliberadamente. Um mensageiro que esperou bilhões de anos cruzando um vazio interestelar até encontrar um sistema solar com sinais de civilização e agora, finalmente chegando aqui, está tentando dizer olá da única maneira que pode, escrevendo mensagens nas moléculas de sua própria estrutura. Nós somos poeira estelar que se tornou consciente. E talvez o 3i Atlas seja poeira estelar que foi projetada para nos encontrar. À medida que ele se aproxima do Sol, oculto por semanas atrás de nossa estrela, entrando em sua fase mais crítica, podemos estar perdendo o momento decisivo. Se houver manobras, mudanças de trajetória, liberações de carga útil, tudo isso acontecerá quando não pudermos observá-lo diretamente. Mas quando ele emergir em novembro, teremos nossa resposta. Se ele continuar intacto, trajetória previsível, poderemos confirmar a tese natural, mas se ele manobrar, se liberar algo, se seus padrões de emissão mudarem dramaticamente, estaremos no limiar de uma nova realidade. E talvez, apenas talvez, a mensagem escrita em cianeto seja apenas o começo. Se essa história fez você questionar o que realmente está cruzando nosso sistema solar neste momento, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. Comente sua teoria sobre o que o 3i Atlas realmente representa e se você quer fazer parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido, apoiando conteúdo investigativo como este, torne-se membro. Cada gesto ajuda a continuar trazendo essas histórias extraordinárias, porque no fim das contas, o 3i Atlas pode estar indo embora em breve, mas as perguntas que ele nos deixou ecoarão por gerações. Quem somos? De onde viemos? E quantos outros mensageiros estão cruzando o espaço agora, invisíveis aos nossos olhos, carregando respostas que ainda não sabemos formular? O universo é vasto, silencioso e cheio de mistérios, mas de vez em quando ele nos envia lembretes de que talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos. E talvez o 3i Atlas seja exatamente isso, uma mensagem vinda das estrelas, escrita na linguagem da química, aguardando pacientemente que desenvolvêssemos olhos sofisticados o suficiente para lê-la. O que quer que aconteça nas próximas semanas, uma coisa é certa, nunca mais olharemos para cometas da mesma forma. E se estivermos certos sobre o que está acontecendo aqui, nunca mais olharemos para o universo da mesma forma. A resposta está lá fora, cruzando o sistema solar a 210 mil km por hora, emitindo cianeto a 20 gramas por segundo, ajustando sua química em tempo real.
esperando que finalmente entendamos